Deus abençoe, meus queridos irmãos, e bem-vindos ao nosso canal. Uma vida abençoada não acontece por acaso. E bem-vindos ao nosso seminário Metanoia, Mudança de Mentalidade. E o nosso assunto com você hoje tem a ver com posicionamento. No Salmo 1, do verso 1 ao 3, está escrito: Bem-aventurado o homem, bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. O nosso assunto hoje é: toda promessa requer posicionamento. Embora muitas pessoas tenham recebido promessas de Deus, não desfrutam das promessas por uma razão muito simples: não se posicionaram. No verso 3, a Bíblia tem uma promessa: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual o seu fruto dá no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mas o verso 1 e 2 é muito significativo quando a Bíblia diz que a felicidade não acontece por acaso, uma vida bem-sucedida não acontece por acaso, uma vida de êxito não acontece por acaso. É necessário que o homem tome o seu posicionamento em não andar segundo o conselho dos ímpios, em não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Ou seja, a Bíblia fala que o posicionamento é uma chave poderosa para quem deseja viver uma vida abençoada. Os posicionamentos são fundamentais para quem deseja viver uma vida bem-sucedida. Nós precisamos nos posicionar, você precisa se posicionar. Os posicionamentos definem o nosso destino, vida ou morte. Quando você lembra de Adão, o posicionamento de Adão em se afastar de Deus trouxe jugo, juízo e sentença de morte, não somente sobre a sua família, mas toda a raça humana depois dele. O posicionamento de Noé em andar com Deus trouxe bênção não somente sobre a sua geração, mas toda a sua genealogia. A verdade é que um cristão posicionado não muda apenas sua casa, mas estabelece uma bênção geracional que virá depois dele. Um cristão que se posiciona na presença de Deus não vive se queixando do amargo que colheu, do passado triste que viveu, mas muda sua semeadura para colher bênçãos para si e toda a sua descendência. Um cristão posicionado tem consciência que a partir de agora os seus filhos estão contando com seu posicionamento, com o tipo de paternidade que você vai estabelecer para a sua descendência através das suas atitudes, o seu comportamento. Um homem que se posiciona em Deus não perde tempo se queixando do que não teve, mas corre em busca de Deus para poder conquistar. Um homem posicionado em Deus sabe que o fato de termos sido vítimas de algumas circunstâncias não nos dá o direito de assumirmos uma mentalidade vitimista. O cristão que se posiciona em Deus não perde o seu tempo se lamentando da vida,
falando sobre o que não teve, o que perdeu. O homem posicionado em Deus não tem tempo para viver se vitimizando, como se fosse inocente, como se todos fossem culpados. O homem fora da posição de Deus faz do jardim do Éden um inferno. Um lugar que era para ser um lugar de bênção se tornou um lugar de dor, de tristeza, por conta do mau posicionamento. Muito do nosso sucesso tem a ver com o posicionamento que ocupamos. Os nossos posicionamentos ao longo da nossa caminhada definem se vamos ser bem-sucedidos ou vamos fracassar. O nosso posicionamento define que tipo de pessoas vão sentar à nossa mesa. O seu posicionamento fala muito a respeito daquilo que você vai ser. Se você é fraco em seu posicionamento, você será fraco em seu testemunho, em sua vida. O seu posicionamento em Jesus vai lhe dar força suficiente para enfrentar os dias maus. Quando olhamos para a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, descobrimos que eles foram o que foram, alcançaram o que alcançaram por conta do posicionamento que tomaram. Hebreus 11, 33 diz: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões. Hebreus 11, 34 está escrito: apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força. Olha só, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Abrão foi testado ao sair da zona de conforto, sem saber para onde iria, mas foi fiel no seu chamado e se tornou pai de muitas nações. José era fiel antes de ser vendido. José continuou sendo fiel, vivendo como escravo no cárcere. José foi fiel no cárcere, como também permaneceu fiel quando foi levado ao palácio na presença de Faraó. O nosso posicionamento nos leva além do que imaginamos. José se posicionou em ser fiel a Deus e se tornou governador do Egito. A história que seus filhos esperam de você, a história que os seus filhos querem ver em você, é uma história de posicionamento. A história que os seus filhos querem ver em você é uma história de conquista. E o que Deus espera de nós é uma vida de posicionamento, de conquista. Eu espero que esta palavra faça bem ao seu coração. Não se esqueça. Posicionamento. Se posicione como cristão. Se posicione como um pai. Se posicione como esposo. Se posicione como esposa. Pare de viver uma vida de lamento, mas se posicione. Não esqueça de que muitas pessoas estão seguindo os teus passos. Então trate de se posicionar segundo a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus.